Bom dia a todos. Estando composto a Egrégio Plenário, com a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 5 de outubro, dia das eleições. Os cumprimentos aos eminentes pares, doutor procurador, procuradores auxiliares, as autoridades aqui presentes que compõem o Gabinete de Gestão Integrada. E é com a grata satisfação de que recebemos todos para o café da manhã e abertura desta sessão plenária. Todos eu tenho que já deixar antecipadamente meus agradecimentos. Também aqui eu cumprimento os advogados, através da Ordem dos Advogados, o doutor Silvio Teles. Nossos servidores, que são os incansáveis e os bem preparados na realização das eleições que ocorrem no estado de Mato Grosso. Hoje nós temos a grata satisfação também de implementar mais um aplicativo em prol de toda a sociedade, que diz respeito à totalização dos votos, em que irá facilitar a todos os cidadãos e cidadãs a oportunidade de acompanhar a apuração através desse novo aplicativo. E eu tenho a grata satisfação de convidar para esta oportunidade de fazer uma breve explanação dessa nova instrumento, o nosso coordenador de informática, doutor Ailton, para fazer aos senhores uma breve explicação. Com a palavra, doutor Ailton. Bom dia, excelências. Bom dia a todos que estão presentes. Dessa feita, nós vamos lançar mais um aplicativo, aqui é oriundo aqui do TRE de Mato Grosso, como já fizemos com alguns que foram utilizados e estão sendo muito utilizados nessas eleições, como o Pardal, como Onde Voto, que temos a grata satisfação, excelências, de só hoje nós termos mais de 2.000 consultas no Onde Voto. Ao todo, já temos mais de 5.000 consultas, o que isso significa? Que nós já batemos a nossa expectativa de desafogar, por exemplo, a ouvidoria, né? E dessa feita estamos lançando o resultado de eleições. Historicamente, quando acontecem as eleições, candidatos, imprensa, enfim, a sociedade como um todo, fica muito ansioso por aquele CD que a gente entregava no dia seguinte, com o resultado das eleições, por seção, por município, para fazer os seus levantamentos estatísticos. Dessa feita, com a melhoria da nossa infraestrutura e também com o esforço da minha equipe, nós vamos lançar, assim que totalizar hoje à noite, já vai estar disponível na internet e também para celular, o aplicativo Resultado de Eleições daqui de Mato Grosso. Acabou a eleição, imediatamente os interessados poderão acessar, baixar também e vão poder acompanhar e verificar o seu resultado, o seu desempenho nas eleições. Para isso, e passando para explicar tecnicamente, eu chamo o titular da Coordenadoria de Soluções Corporativas, Gustavo Castor, que rapidamente vai explicar para todos e para os membros do Pleno. Peço desculpa só por não termos o telão hoje. Eu vou falar um pouco mais para as câmeras que quiserem pegar a apresentação. Nossos telões estão lá no Centro de Eventos do Pantanal. Eu queria esclarecer somente que a aplicação ela não concorre com a aplicação de apuração de resultados do TSE. Na verdade, esse aplicativo é um aplicativo de base histórica das eleições, ou seja, após a totalização, após a homologação dos resultados,
os dados são coletados e disponibilizados numa base única de Mato Grosso. Os resultados, eles precisam ser apresentados assim porque é a maneira que os candidatos, os partidos têm de obter os votos por sessão. Os votos por sessão, eles são liberados pelo TSE com mais ou menos uma semana depois da totalização. E a gente antecipa isso, trazendo para os interessados a conferência logo após a eleição. Então, nós temos todos os dados por sessão. Os dados estão coletados a partir de 94 até hoje. A aplicação permite agrupamento, inclusive, por bairros, por locais de votação, por municípios, e tem a facilidade de poder ser acessada também pelos celulares. Ela se adequa ao formato, funciona para qualquer um. Ali tem o sistema no iPad e aqui tem no Android. Acredito que seja só isso, Excelência. Obrigado. Essa oportunidade, como eu já disse ali na antessala, é o momento em que a presidência da totalização compete à eminente corregedora, desembargadora Maria Helena Gargalhano Povos, e que eu quero externar a todos da satisfação de poder ter compartilhado com ela até esse momento os trabalhos. Ela foi parceira, também aqui os nossos servidores não têm nenhuma palavra, não tenho palavra para agradecer pela contribuição que prestou na presidência, à sociedade mato-grossense. E sempre também disse a ela que estou lado a lado com ela para que solucionamos todos os problemas eventualmente que possa existir com relação ao processo eleitoral administrativo do Tribunal Regional Eleitoral, também aqui do doutor procurador, que sempre colocou. E a partir desse momento, a desembargadora assume o papel principal como a presidente da totalização, que é uma comissão que deve ser composta, em razão da resolução, composta pela corregedora como presidente, o doutor Pedro também pertence, o doutor Agamenon. A desembargadora Maria Helena, passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os meus pares, ilustre representante do Ministério Público, grande parceiro nessas eleições, o Gabinete de Gestão Integrada aqui reunido, servidores desta casa, imprensa, dizer da nossa grata satisfação por chegarmos ao dia em que preparamos durante 2 anos todas as movimentações, toda a movimentação, todo o aparato para esta festa da democracia. Dizer aos senhores da minha grata satisfação de trabalharmos nessa parceria com o desembargador Juvenal, com o Ministério Público, com os meus pares aqui, que todos nós não medimos esforços no sentido de fazer com que a vontade popular seja respeitada. Hoje, para isso, os senhores são os nossos grandes parceiros, os senhores que eu me refiro, o Gabinete de Gestão Integrada, a grande e valorosa Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representada pela presidência, pela vice-presidente, doutora Cláudia. Dizer que os servidores desta casa também nos surpreendem a cada minuto.
eu diria, sem sombra de dúvida, que seguindo as orientações do nosso presidente, do nosso batonier, desembargador Juvenal, mas preciso fazer, por dever de ofício, o registro de que esses servidores, desembargador, realmente carregam este grande e enorme piano. E ainda puxam a banqueta para nós sentarmos. Tamanha é a competência dos servidores desta casa em fazer com que aconteçam as eleições de forma limpa e democrática. O TSE tem nos enviado, quero dar o meu testemunho aqui, cumprimentos ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, pela organização na condução do processo e pela rapidez com que informa e transmite dados por aquela corte enviados aqui à solicitação deste regional. Eu quero dizer que chegou o grande momento em que nós esperamos, agora como cidadão e não mais como desembargadora, como magistrados, como integrantes da segurança pública, como integrante da sociedade civil organizada aqui representada pela Ordem dos Advogados. Chegou o grande momento para que todos nós, cidadãos e cidadãs, façamos a nossa escolha no sentido de depositarmos na urna aquilo que entendemos ser melhor na condução do país, do Estado, para que nós possamos ter tranquilidade de criar nossos filhos, nossos netos, numa nação ordeira, numa nação onde os direitos humanos são respeitados. Senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, meus pares, ilustre convidados e parceiros, agradeço muito em nome de todos os integrantes desta corte, e assim posso falar, presidente, e aqui também em nome da comissão totalizadora, que hoje tem uma gigantesca missão de estar à frente do processo para fazer prevalecer a vontade popular. E os senhores terão a grande missão de nos ajudar a coibir qualquer inversão no processo democrático. Está chegando a hora de nós precisarmos nos ausentar deste plenário para a condução dos trabalhos na ponta desse cabo, que eu diria que são as sessões eleitorais. Senhor presidente, eminente representante do Ministério Público, meus pares, senhores, muito obrigado pela parceria, pela compreensão, pela vontade de exteriorizar aqui o trabalho dos senhores. Ninguém aqui mediu esforços na condução de todo este preparativo para este pleito. Portanto, fica, senhor presidente, a todos aqui, meu muito obrigado, e que nós possamos, daqui para frente, irmos a campo e coibirmos qualquer inversão que tente manipular a vontade popular. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, não posso deixar de parabenizar o tribunal pelo lançamento desse novo aplicativo. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso sempre assumindo um papel de protagonista nessas questões, nessas inovações tecnológicas. Tivemos o lançamento aí do Pardal, no primeiro momento, que se mostrou uma ferramenta extremamente importante na fiscalização do processo eleitoral, e agora outra ferramenta que certamente vai favorecer a transparência aí na divulgação dos resultados. Então, deixo registrado aqui inicialmente os parabéns do Ministério Público ao Tribunal por essa iniciativa. Também, no mesmo modo, não posso deixar de parabenizar o Tribunal pelo modo como conduziu e organizou a realização desse processo. Eu que acompanho esse trabalho desde o mês de abril, e desde que ingressei no cargo de Procurador Regional já me deparei com os trabalhos bastante avançados, e a presença de todos os senhores aqui hoje nesse plenário, todas as principais autoridades envolvidas na realização do processo eleitoral, é fruto do resultado desse trabalho bem conduzido pelo tribunal, de modo que eu desejo muito sucesso a todos e que nós tenhamos eleições justas e que transcorram dentro da normalidade. Obrigado, senhor presidente. Que agradeço.
Era para o doutor Alberto Pompado, que é o coordenador da propaganda eleitoral, iria fazer a apresentação dos processos que foram distribuídos no período da propaganda eleitoral. Mas como ele está com outros afazeres, nós fizemos levantamento e a estatística dos processos que ingressaram nesse tribunal. Num total do dia 1º de 2014 a 30/9/2014, 456 processos, tendo recebido por distribuição, Dr. Paulo César, 144 processos, que representa 31,57%. Doutora Ana Cristina, 146, representa 32,018%. Doutor Alberto Pompado recebeu 166, representando 36,40%. Com relação ao andamento, pedidos, né, aqui estratificando, em forma de pedidos, dos 450, 40% são os pedidos. Liminares, foram 271 pedidos para apreciação de liminar, 24%. Sentenças que foram proferidas nesse período, 208, 19%. Despachos de impulso, dentre os 450, 187%. Dos pedidos, dos que foram distribuídos à doutora Ana Cristina, pedido 145, são pedidos 100 com pedido de liminar, sentença 76, despacho 42. Doutor Alberto Pompado, dentro dos pedidos, ele despachou 163, 89 apreciação de liminares, proferiu 81 sentença e 72 despachos de impulso. Doutor Paulo, dentro dos pedidos, 142, das liminares, 82, sentença, 74 sentença e despacho 73. Multa aplicada por cada juiz. Dr. Paulo, 45 mil. Doutora Ana Cristina, chegou o total da apreciação, aplicação de multa em R$ 128.410. Dr. Alberto Pompado, R$ 75.205. Totalização de pedidos de representação e representado. Aqui são os representantes e representados. Pedido de representante e representado, 450 dos pedidos. 475 representam os atores como representantes e representados, 431. Quantidade de pedidos, como já dito, 450, que está assim estratificado. Representação eleitoral, 175. Propaganda eleitoral irregular, 107. Direito de resposta, 66. Extrato de denúncia e denúncia pardal, 33. Pesquisa eleitoral, 23. Requerimentos, 20. Propaganda extemporânea, 16. Procedimento administrativo, 6. E pedido de providências, 4. Então, aí são os trabalhos desenvolvidos nesse breve período pelos nossos juízes auxiliares da propaganda eleitoral. Os senhores verem assim que foram dinâmicos, aqui fica o nosso reconhecimento do pleno como um todo, a todos esses juízes, que além
aqui tem que se ressaltar das funções que cumulam. Dr. Paulo na Justiça Federal, doutora Ana Cristina, doutor Alberto na Justiça Estadual. Então fica aqui esse registro. Continuando a sessão, submeto à aprovação a ata de número 8.192, da qual os eminentes pares já têm conhecimento, não havendo... Só mais uma informação, aproveitando aqui a presença da vice-presidente da OAB, aqui quem é a entidade que congrega os advogados, de explicar, antes que possa vir a acontecer qualquer comentário no sentido de desacreditar os resultados da totalização, que a Mato Grosso tem vários casos de candidatura aguardando subjúdice no TSE. Há casos em que isso não irá aparecer no telão na totalização. Isso não significa dizer que esses votos serão desprezados. Não. Ficarão como se estivessem armazenados num compartimento separado para que, após a apreciação do recurso pendente no TSE, eles sejam computados. Então, eu pediria aos senhores, em especial à doutora Cláudia, que isso seja bem... no momento, se surgir essa dúvida, que os advogados possam ser esclarecidos para que não fique nenhum arranhão no processo da totalização. Era isso, senhor presidente. Então, não havendo alguma manifestação, declaro aprovado a ata. Dentre os processos a julgamento, nós temos apenas um, que é administrativo, que é o processo 144.468, designação de magistrado responsável pela garantia da segurança nas eleições e utilização dos denominados cadeões. Requerente, o gabinete da presidência do TRE, da minha relatoria, que foi, eu vou resumir aqui, no despacho a necessidade de fazer uma breve substituição da juíza que havia sido designada, a doutora Cláudia Beatriz Schmidt, porque está de plantão em Rondonópolis, e em sua substituição foi designada, consultada e aceitou, então designada a doutora Renata do Carmo Evaristo Pereira para presidir as audiências preliminares prevista no artigo 69 da Lei 9.099, de 26 de nove de 95, no dia das eleições gerais e eventual segunda turno. Esse é o voto pela designação da juíza que foi feito ad referendo deste egrégio tribunal pleno, que eu submeto aqui, colhendo ao voto, se desembargadora Maria Helena, doutor Pedro Francisco, de acordo. Doutora Gamenon, doutor Lídio Modesto, também de acordo. Doutor André Posetti, de acordo. Então, eu declaro aprovado a resolução da designação em substituição à doutora Cláudia Beatriz Schmidt, à doutora Renata do Carmo Evaristo Pereira, à unanimidade. Há uma decisão monocrática a ser publicada em plenário. Passa a palavra ao eminente diretor-geral. Leitura de decisões monocráticas. São 2 processos, ambos de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Processo número 73.618, homologação de renúncia. E processo 66261, também, desembargador presidente, homologação de renúncia. Então, feito esta publicação, e eu até deixei por último aqui assim, para também externar o nosso reconhecimento ao eminente procurador e aos procuradores que o auxiliam, os procuradores substitutos aqui no TRE, porque o que se alcançou até então teve efetiva participação da Procuradoria, também aqui assim, das autoridades
que estiveram envolvidas ou estão envolvidas nesse processo eleitoral, chegamos a esse resultado a contento, dando a resposta da jurisdição que a sociedade tanto anseia. Nossa parte fora feita, nessa oportunidade aqui, fica os agradecimentos a todos. Por fim, não poderia deixar de registrar, embora um momento de grande tristeza para nós da magistratura, nossa colega doutora Selma Rosana Arruda perdeu a sua jovem filha, a Letícia Arruda Ormonde, cujo velório está sendo realizado na Capela Jardins. E fica aqui de todo o tribunal, creio que assim posso fazer, nossas condolências por esse triste momento, mas, segundo aqueles que acreditam em Deus, que a gente não morre. Nascemos para uma outra vida, que com certeza eu acredito que é bem melhor do que essa que aqui nós estamos. Então, que Deus conforte a toda a família. E eu deixo em aberto a palavra algum eminente colega queira fazer uso antes do encerramento. Não havendo, declaro encerrada a sessão e os meus cumprimentos novamente aos eminentes pares, doutor procurador, procuradores auxiliares, advogados e ao Gabinete de Gestão Integrada e às autoridades e demais parceiros para a realização dessa festa democrática. Então, fica suspenso apenas que o encerramento deverá ocorrer por volta das 17 horas, conforme regimento interno. A todos, um bom dia, boa votação e não esqueçam de levar a colinha. Muito obrigado a todos. Então, em cumprimento ao regimento interno e à legislação eleitoral, a sessão se encontrava suspensa até o presente momento. Eu declaro reaberta. Indago algum dos eminentes pares. Tem alguma manifestação do outro procurador? Só para registrar que até o momento a eleição transcorreu a mais absoluta tranquilidade. Incidentes aconteceram, mas dentro da margem da expectativa do que poderia ocorrer dentro de um colégio eleitoral grande. E apenas para noticiar esse fato e dizer que nós estamos satisfeitos que ela transcorreu de forma ordeira. Então, das poucas ocorrências que houve, como todos nós já estamos sabendo, eu passo a palavra ao eminente diretor-geral para que faça o registro do que ele levantou até o momento. São ocorrências de somenos importância. Com a palavra do... Senhor presidente, senhores membros, senhor procurador, é apenas um resumo até agora. Esse é um balanço de há cerca de 30 minutos atrás. Primeiro, substituição de urnas eletrônicas. Em todo o estado, nós temos 6.748 urnas em operação. Desse montante, 57 foram substituídas, que representa 0,84% apenas. Foram substituídas, esmagadora, 57, do montante total de 6.748. Representando 0,84%, que é um número até abaixo de anos anteriores. E, para nossa
satisfação, nenhuma urna de lona, né? 100% eletrônico até o momento, nenhuma urna. Nessas substituições deram resultado e nenhuma urna de lona, nenhuma cédula de papel. E também a ocorrência de alguns de registros, né, de delitos no Estado, de candidatos detidos. Até o presente momento, 5, sendo 2 registros em Alto Taquari, 1 em Tangará da Serra, 1 em Sinop e 1 em Comodoro. E eleitores detidos, cerca de 40 eleitores detidos, sendo as principais ocorrências de distribuição de material gráfico de santinhos, tentativa de compra de votos e transporte de eleitores. Então, em resumo, senhor presidente, eram esses registros até o presente momento. Feito esses registros, que já, mais uma vez, renovo meus cumprimentos aos eminentes pares e parabenizo pelo brilhante trabalho até o presente momento desenvolvido. E eu creio que a apuração também, e com a certeza em Deus de que será brilhante também, até sob o comando da eminente desembargadora Maria Helena. E fica aqui já o registro a todos os servidores, do nosso reconhecimento e agradecê-los pela dedicação e o amor que eles têm à Justiça Eleitoral. Nada mais havendo, eu declaro encerrado esta sessão e o convite de todos, que é até obrigatório estar presente no centro de evento. Nós já vamos nos dirigir para lá, para aguardar e fazer a reabertura dos trabalhos. Obrigado a todos.